Fala galera, boa noite. Mais uma live especial aí. Ele que trabalhou no Cruzeiro, autor de livros importantes aí, como treinamento em espaços reduzidos. E hoje a gente vai começar. Antes de começar, quero chamar meus amigos aí que estão aí. Como hoje tá faltando alguns, mas a gente conseguiu encaixar outros amigos aí. Então vem para cá, Guilherme, dá seu boa noite aí. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos aí que vão estar acompanhando essa live de qualidade aí. Mais uma, né? Agradecer o pessoal aí. Quem tiver dúvidas, perguntas aí, pode mandar aí que nosso convidado está aí para responder aí. Exatamente. Agora o nosso convidado também, né, Luquinhas, fez a pós-graduação com a gente também. Dá seu boa noite aí, Luquinhas. Boa noite, sou o Lucas. Fui aluno da pós-graduação junto com esse pessoal maravilhoso aqui desse canal, que inclusive sou muito fã, sempre estou acompanhando todos os vídeos e lives possíveis, dando uma moral aí pro pessoal, e que inclusive me ajuda muito a estar estudando no dia a dia, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, é uma verdadeira honra. Valeu, Luquinha, obrigadão por ter aceito nosso convite aí. E agora nosso convidado, né, nosso fera aí, Ciro, professor Ciro. Professor Ciro, pode se apresentar aí para o pessoal aí de casa que está aí acompanhando. E obrigado por ter aceito nosso convite. Não, foi uma honra poder estar aqui com vocês, né? Meu nome é Ciro Leães, trabalho com futebol já inacreditavelmente desde 1999. Sou jovem, mas comecei muito cedo. Atualmente exerço a função com muito orgulho e honra de auxiliar técnico do Adilson Batista. Mas anteriormente na minha carreira já exerci a função de técnico principal, já exerci a função de preparador físico, tive algumas experiências importantes em clubes bacanas e grandes aqui do Brasil, mas também trabalhei fora do país, nos Estados Unidos, na Noruega, na Áustria, em Bahrein, no Oriente Médio. Então, toda essa caminhada profissional me ajudou a construir algumas ideias que hoje para mim são muito claras sobre alguns processos, né? E desde já aviso a vocês, agradecendo o convite, eu já aviso vocês, né, que eu sou um profissional de muita personalidade, que eu não me furto de dar minha opinião sobre nenhum ponto. Então, o que vocês quiserem saber é só perguntar que eu vou responder. Tá aí, você fera aí. O Gui, tem alguma pergunta, alguma coisa aí no Facebook já, ou não? Tá tranquilo? Ainda não. Estamos divulgando o link aqui para a galera aqui, esperar a galera começar a interagir com a gente aí, mas já tem gente assistindo já. Então vamos fazer nossas perguntas, então, né, Gui? Vou começar por você, então, ou vai ter que começar pelo Luquinha, nosso convidado? Bora, começa aqui. Então, bora lá, então. Professor, você citou aí os jogos reduzidos, né? Na sua opinião, os jogos reduzidos podem facilitar a gente ter atletas mais criativos e inteligentes no contra um, que é uma coisa que está faltando, né? Muito aí no nosso futebol, né? Essa questão do... Primeiro eu queria falar sobre 1 contra 1, né? Essa questão do 1 contra 1, realmente, hoje, dentro do contexto que a gente encontra o futebol, né? Em que as equipes estão cada vez mais organizadas, mesmo aquelas que a gente acha um monte de defeito, né? A verdade é que, em linhas gerais, as equipes estão muito mais organizadas taticamente, né? E quando a gente fala em futebol brasileiro, historicamente a gente tem uma cultura já enraizada em torcedores, em jornalistas, em treinadores, em repórteres, em todas as pessoas que estão no meio do futebol. A gente tem essa cultura muito enraizada de que o nosso jogador é um jogador diferente, é um jogador que decide, né? A partir do momento que se tem um futebol que evoluiu no seu lado tático e organizacional, deveria este jogador que decide decidir ainda mais num contexto atual. Porque o contexto atual em que as equipes são organizadas, são mais pragmáticas, em que as ações dos jogadores são mais determinadas por questões organizacionais do que simplesmente pela intuição individual, né? A gente carece muito desse jogador que consiga romper linha, que consiga conscientemente exercer um drible, né? Não aquele bate-rebate que bateu na perna e sobrou na frente, que consiga, através da sua capacidade individual, quebrar uma linha ou, quiçá, 2 linhas
Isso realmente está escasso, e eu tenho passado por clubes grandes de Série A de brasileiro e não existe esse jogador. Hoje, esse jogador que existe, as pessoas se enganam com aquele jogador que normalmente exerce a função de extrema e que é rápido, se acha que esse jogador é o que quebra a linha. Não, esse cara é um cara rápido só. O jogador que quebra a linha, aquele que domina a bola, que chama o adversário para o drible, que em meio metro consegue, sem necessidade de ter aquela velocidade na profundidade, ganhar terreno, realmente faz muito tempo que a gente não vê. A proposta do treinamento em espaço reduzido, dos jogos reduzidos, enfim, do treinamento sistêmico, cada um chama como quiser, eu também sou super democrático. Eu chamo hoje de jogos condicionantes. Chamei por muitos anos de treinamento em espaço reduzido. Hoje eu chamo de jogos condicionantes, e daqui a um pouco eu posso explicar um pouco melhor o porquê. Ela tem, sim, dentro das suas possibilidades, uma chance muito maior de estimular que aqueles jogadores que têm uma capacidade sua inata de resolver pelo drible possam assim fazer. Mas os jogos reduzidos, os jogos condicionantes, eles também não fazem milagre. Eles não vão pegar um jogador que não tem o drible inserido no seu repertório de habilidade do jogo e fazê-lo um driblador. Mas que com certeza é uma forma que estimula a repetição desse fundamento, sem dúvida nenhuma é. Bom, professor, isso daí se deve muito à evolução do futebol, porque hoje em dia a gente percebe que o futebol está mais coletivo, nitidamente está mais coletivo, né? Os jogos, os times estão ganhando mais com a coletividade do que na individualidade. Né? Porque na verdade o que aconteceu, se vocês pegarem assim nos últimos, nós estamos em 2020, cara, vamos considerar a partir de 2006, mais fortemente a partir de 2010 e de uma forma assim muito pública a partir de 2014, né? Nós temos, se a gente olhar para trás, a gente fizer um breve resgate histórico, que eu acho importante o resgate histórico para a gente entender o contexto atual. 2002 o Brasil é campeão do mundo, tá? Naquela seleção ali, uma seleção muito bem organizada pelo Filipão, eu sou fã do Filipão, graças a Deus tive o privilégio, pelo intermédio do futebol, de conseguir conhecê-lo pessoalmente, né? Mas mesmo muito bem organizada, aquela equipe ainda era uma equipe que tinha em algumas individualidades diferenciais, né? Nós tínhamos um Rivaldo que resolvia com dribles, com quebras de linha. Nós tínhamos o Ronaldinho Gaúcho ainda quebrando linha em projeção. Eu nunca me esqueço daquele gol contra a Inglaterra, que o Ronaldinho Gaúcho quebra 1 a 2 linhas e dá um passe para o Rivaldo. Então, aquilo ali é a representatividade mais pura do quanto um jogador individualmente pode contribuir para a questão da equipe, né? A partir de 2003, nós tivemos muitos problemas em nível internacional, né? 2006 fizemos uma Copa do Mundo pobre, né? 2010 fizemos uma Copa... 2006 foi aquela Copa do Quarteto Mágico, se eu não me engano, né? E tal. 2010 fizemos uma Copa também com muitas dificuldades, sem nenhum jogador. Se eu não me engano, 2010, vocês até podem me ajudar, na minha memória eu guardo muito que a figura do jogador com mais capacidade técnica daquela seleção era o Zé Roberto, que estava jogando como primeiro volante, né? Então, se eu não me engano, eu acho que o Felipe Melo... Acho que é 2006 foi essa. 2006, era o Robinho, o Felipe Melo. 2010, o Robinho já não quebrava linhas, né? O Robinho já era um jogador um pouco mais adaptável, já não quebrava linhas, né? 2014, até hoje, a nossa promessa de quebra de linha nunca conseguiu quebrar a linha de ninguém também. Não quero dizer o nome dele, mas enfim, né? E aí veio toda aquela questão do 7-1, e no 7-1 ficou muito nítido um contraste entre dois olhares diferentes sobre fazer futebol. Dois olhares diferentes. Não que um seja totalmente certo e o outro totalmente errado, mas dois olhares diferentes. Que naquele momento nos fragilizaram muito enquanto cultura futebolística, né? E aí sobrou para os treinadores, sobrou para um monte de jogador, mas ali, de fato, a partir daquele momento que se determinou claramente no Brasil, o Brasil precisa
olhar mais para a parte tática. Não que não se olhasse, mas de uma forma mais explícita. Até a mídia começou a cobrar muito isso. E aí se abriu espaço para treinadores novos. Roger Machado entrou nessa... Exatamente, o Roger é meu amigo, e ele me disse isso uma vez num churrasco na casa dele. Ele falou: Ciro, quando deu 7-1, eu falei, agora eu preciso entrar agora, porque agora vai ter as brechas. Então a gente teve Roger Machado, vocês até podem me ajudar com outros nomes aí, de treinadores mais jovens. E por um bom tempo, muitos treinadores jovens tiveram muita oportunidade. Roger Machado, que já não é mais desse grupo, né? Maurício Barbieri, Thiago Nunes, Osmar Loz, Fábio Carilli, Felipe Conceição, Jair Ventura, e aí vai. Odair Helman, o Zé Ricardo, um monte de treinador. Tá? Nem todos esses persistiram com trabalhos que trouxeram o resultado esperado. Né? Porque naquele momento se entendeu que a mudança tática devia passar por uma mudança de comportamento de treino. E eu fiz todo esse preâmbulo para falar sobre isso. Quando vocês quiserem me interromper, vocês me interrompem, vocês já perceberam que eu falo pra caramba, tá? Não, quando nós definitivamente começamos a entender aqui no Brasil que o jogo de futebol é dependente do processo de treino, é que as coisas começaram a mudar. E num primeiro momento, erroneamente, se achou que a mudança era simplesmente pela data de nascimento do treinador. Quando, na verdade, esse treinador mais jovem, de uma hora para outra, passou a estar à frente de grupos de jogadores mesmos, que não eram mais jovens, que eram os mesmos. Né? Então, tudo isso foi a questão de um processo. Hoje, depois de 6 anos, eu digo para vocês que nós começamos a visualizar uma mudança na cultura comportamental do jogador de futebol, que é aí que eu acredito que realmente a gente possa ter a capacidade de mudar o nosso paradigma do futebol brasileiro, porque ideias de treinos boas, hoje nós temos nos 20 clubes da Série A e nos 20 clubes da Série B, treinamentos de alto nível, atividades dinâmicas, intensas, lógicas, boas, mas efetivamente a gente precisa da adesão verdadeira do grupo de jogadores. E isso demorou um certo tempo, mas eu já percebo que hoje a gente já tem jogadores muito mais preparados para receber novos conceitos, novas nomenclaturas, enfim. Boa. Mandar um abraço aí para todo mundo que tá aí. Quem que é? É o meu irmão, tá aí chegando no canal. O Christian, meu jogador. Vitor Hugo, cadê você, presida? Sumiu, pô. Ô, Luquinha, vamos mandar sua pergunta então pro professor? Bora. À vontade, pô. Então, professor, dentro dos processos psicológicos e de interação, o jogo reduzido de uma forma, digamos assim, um 3 contra 3, um 4 contra 4, por exemplo, ajudaria muito mais nos jogadores a trabalharem a atenção e a concentração? Eu achei aqui no Facebook, estou compartilhando, por isso que eu vou só demorar um pouquinho para responder. Fica então, tranquilo. Já fica... É bacana, eu vou pegar o teu gancho para começar de cara a diferenciar os jogos reduzidos dos jogos condicionantes. Por que eu não chamo mais de jogo reduzido? Boa. Tudo, tá? Se vocês pesquisarem aí no Google, que sabe tudo, vocês vão ver que em 2003, há exatos 17 anos atrás, eu publiquei um livro que se chamava Futebol, Treinamento e Espaço Reduzido, tá? Lá em 2003. E vocês vão perceber também pelo Google que aqui em 2020 eu lancei um e-book chamado Jogos Condicionantes, treinando com o jogo e pelo jogo. Basicamente, essas duas obras que são separadas por 17 anos de intensa experiência profissional minha, né, me levaram de uma ideia inicial a uma ideia atualizada sobre conceitos que continuam sendo necessários de serem entendidos e que continuam sendo, se bem aplicados, uma grande solução para muitas coisas que a gente precisa. Qual é a diferença entre treino em espaço reduzido e jogos condicionantes? Basicamente, é uma diferença muito mais em termos de nomenclatura
e de impacto nos jogadores com relação ao objetivo que tu quer. O treinamento em espaço reduzido, ele não precisa necessariamente, para acontecer, ter um objetivo mais aprofundado ou ter uma situação de jogo mais definida dentro da sua organização. Por exemplo, um 3 contra 3, um 4 contra 4, um 4 contra 3, um 5 contra 5, sei lá, ele é uma atividade de um espaço reduzido, que pode simplesmente ser uma atividade de enfrentamento, um 4 contra 4, em que, sei lá, tu dá uma regra de número de toques na bola, ou que tem que fazer tantos passes, e que é uma atividade que utiliza um campo reduzido e, obviamente, fisiologicamente, vai desenvolver várias coisas que, na hora do jogo, vão ajudar. A intensidade da jogada, a leitura do ambiente, a tomada de decisão, o estímulo à autonomia, tudo isso vai resolver. Mas o jogo reduzido por si só, ele não necessariamente condiciona o teu atleta ou o teu grupo de jogadores a determinados comportamentos que ele precisa apresentar em determinados momentos do jogo. O X da questão é esse. Os jogos condicionantes, eles são atividades em espaço reduzido, que tem um objetivo mais definido, ligado a algum momento específico do jogo, e que contém regras bem criadas, estabelecidas, que vão, na verdade, guiar o teu jogador para que ele escolha aquela escolha que tu, como treinador, acredita que seja a melhor, mas ele vai chegar nessas escolhas pelas regras que tu criaste e não pela tua voz, né? E ele vai sair daquela atividade condicionado para, no momento do jogo, conseguir se comportar da forma que tu quer. E aí eu já trago um termo que eu não abro mão. É o comportamento de jogo, tá? A gente fala muito na preparação de equipes em parte técnica, parte tática, parte física. Eu, de coração, eu vejo poucos profissionais falando de comportamento de jogo, que para mim está cada vez mais claro que é a grande chave da questão, é o comportamento de jogo, tá? O que é o comportamento de jogo? Comportamento de jogo são todas as ações e reações que o teu jogador, ou o teu grupo de jogadores, ou o teu time inteiro executam como resposta a uma leitura de um determinado momento do jogo. Olha que complexo que é, parece que não é, mas é complexo. Ou seja, é aquele teu jogador individualmente, é o teu grupo de jogadores setorizadamente, é o teu time coletivamente, conseguir identificar pela leitura do ambiente uma situação de jogo, resgatar no seu histórico de treinamento o treinamento que foi feito, que estava vinculado a esse momento do jogo, e se comportar da forma que foi treinado. Então, o comportamento de jogo hoje, ele traduz de uma forma prática a capacidade do jogador de ler o ambiente, a capacidade dele de tomar a decisão e a decisão certa, porque não adianta também ter jogador que é bom de tomada de decisão, mas a decisão que ele toma é errada sempre, então não adianta, né, tomar a decisão certa, né, e que tem sentido, Então, hoje, como é que eu uso o meu trabalho? Eu uso tanto o espaço reduzido quanto jogos condicionantes. 80% do meu trabalho é na forma de jogos condicionantes. Os outros 20, talvez 30, 80, 70, são destinados para encaixe tático, porque é uma outra confusão que as pessoas fazem. A manifestação tática, ela é um comportamento de jogo. Não existe tática fixa, nem tática estática. Então, o que existe são ajustes táticos dentro de determinados comportamentos de jogo. Como é que eu faço com as minhas equipes? Eu tenho os meus princípios de jogo bem definidos e eu encontro esses meus princípios de jogo em alguns momentos do jogo, tá? E aí, para cada um desses momentos do jogo, eu determino o comportamento que eu quero que a minha equipe tenha nesse momento do jogo, e eu crio jogos condicionantes que vão condicionar os jogadores a, naquele momento, se comportar daquela forma. E é um quebra-cabeça.
Sem bola em tal lugar eu quero me comportar assim, com bola em tal lugar eu quero me comportar assado. Então, jogos condicionantes aqui, 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 aqui. A partir do momento que a equipe condicionou os comportamentos que eu quero, ajuste tático. O que é o ajuste tático? É simplesmente tu conseguir esclarecer para o teu jogador que dentro daqueles momentos em que ele tem que ter aqueles comportamentos e ele teve, se alguma coisa der errada ou se alguma coisa der de determinada forma, como que ele vai se reorganizar? O ajuste tático é isso. Então se engana quem acha que vai fazer aquele tático parado, que tu vai para cá, tu vai para cá, que não resolve nada. O teu jogador tem que saber como se comportar nos momentos do jogo que tu acha que são importantes e ele tem que saber como se reorganizar quando as coisas estão erradas. E esse ato de se reorganizar é o que erroneamente as pessoas entendem como tática, né? Entendi. Professor, a minha pergunta ela é relacionada ao que você acabou de citar aí, sobre a sua continuidade. Os jogos reduzidos, eles não são mais contínuos. Os treinadores não têm continuidade no jogo reduzido. E você enxerga que treinar por treinar os jogos reduzidos só ajuda no desempenho do jogador ou não? Ou você acha que tem que ter uma continuidade no treino dos jogos reduzidos? Eu acho que ajudar, é claro que ele ajuda, né? Mas ele vai ser incompleto dentro do processo, né? Os jogos reduzidos, eles precisam estar inseridos no processo, principalmente como forma de manutenção de comportamentos básicos, né? O pós-passe, o pós-perda individual, né? A leitura individual, a movimentação sem bola individual, tudo isso faz parte da manutenção de padrões que são importantes no jogo, independente da forma que tu vai jogar, independente do sistema, independente da tua organização, tu precisa ter jogadores que se comportem bem no pós-passe, no pré-passe, no sem bola. Então, tu vai ter esse ganho, né? Isso o jogo reduzido faz. Uhum. Mas a mágica em transformar o jogo reduzido numa postura de equipe, quem faz são os jogos condicionantes. Porque eles pegam a essência do jogo reduzido e inserem num momento específico, claro e real do jogo. E aí tu tem todo aquele teu ganho do jogo reduzido transitando por uma situação real que é totalmente manipulada pelas regras que tu cria e tu acaba sustentado pelo que tu ganhou no jogo reduzido, conseguindo desempenhar melhor o teu comportamento. Então, eu uso como as coisas casadas, né? Eu uso hoje o meu jogo reduzido como uma atividade muito mais, assim, inicial da minha sessão de treinamento, tá? Saiu do aquecimento do preparador físico, vem para 10 ou 12 minutos de jogo reduzido. Todo dia. Um jogo reduzido mais de passe, outro mais de perda, outro mais de pressão, mas que não é focado na partida, não é focado no comportamento de jogo, é focado no desenvolvimento individual. E aí a parte principal da sessão, em torno de 30, 35 minutos, uma atividade de jogo condicionante, daí totalmente voltada para aquilo que eu quero. Eu quero que na minha proposta de jogo vai ser transição defensiva, transição ofensiva, contra-ataque, sei lá. Molda uma atividade de jogo reduzido, jogos condicionantes, e com as regras adaptadas para que o teu jogador só faça aquilo que tu vai querer que ele faça no domingo. Sim, muitos treinadores hoje usam jogos reduzidos só por vou jogar jogo reduzido, e não tem essa continuidade que você falou, para dar o padrão do time, para dar o modelo de jogo, né, na verdade. É isso que gera. Porque eu percebo que muitos profissionais ainda acreditam que o padrão do time se dá através de um treinamento tático mais estático, quando na verdade eu acredito que isso já passou. Se fores na Europa, por exemplo, hoje, treinamento tático, tu não vai ver treinamento tático, tu vai ver um ajuste posicional, né? Então as coisas são um pouco mais dinâmicas do que alguns ainda estão fazendo aqui. Mas como tudo é um processo, né? Eu acredito que a gente está caminhando bem nesse sentido também. Sim, verdade. Guilherme, bora lá? Professor, dos clubes que você passou, quais
clubes, essa metodologia deu certo de ser aplicada e foi mais eficaz? E por qual motivo foi mais eficaz essa metodologia? Boa pergunta. Qual clube a metodologia deu mais certo? Eu não vou dizer que ela deu certo em todos os clubes, porque ela depende de um pouco mais de tempo, né? Tu precisa... O tempo não só com relação a tu ter mais dias para repetir, mas o tempo porque ela é uma metodologia que ela é mais intensa, né? As atividades são mais intensas, então tu tendo o jogo... Por exemplo, nós assumimos o Ceará no ano passado, chegamos lá, chegamos numa quinta-feira, estreamos domingo. Então a gente fez o treino de... Olha só, fizemos um treino de sexta, aí estreamos domingo. Só que depois da estreia de domingo, a gente teve 3 semanas com um jogo domingo e quarta. A gente não conseguiu treinar. Né? Então lá com certeza a gente não conseguiu aplicar. No América de 2018, se vocês olharem alguns jogos, olhem, busquem na internet os lances do jogo São Paulo e América, 1-1, 2018. No América a gente conseguiu muito fazer isso, agora no Cruzeiro também a gente conseguiu bastante. Eu tive uma experiência passada, aí não com a Dilson, né, sozinho, no Oriente Médio, em Bahrein, que eu fui vice-campeão da Copa do Rei, que também consegui aplicar bastante isso. Eu acho que vai muito mais assim também do teu feeling profissional, né? Tu pode aplicar a metodologia, mas não precisa aplicar toda ela, tu pode dar pinceladas, né? Eu acho que também tu tem que conseguir ler a capacidade cognitiva do grupo que tu tens, né? Tu precisa dar significado ao treinamento, não adianta tu só dar o jogo condicionante se esse jogo condicionante não fizer sentido para o teu jogador, se ele não entender o que ele está se condicionando com aquele jogo, não vai fazer efeito, entendeu? Então, é uma série de ajustes, tanto é que se eu desenhar para vocês 3 ou 4 atividades de jogo condicionante e nós 4, cada um aplicar a mesma atividade, vão sair 4 dinâmicas diferentes, porque a minha intervenção é uma, a tua leitura é outra, então... Mas eu nunca tive problema, assim, nunca foi um problema, muito pelo contrário, os jogadores gostam mais desse tipo de dinâmica, né? Só que também tu estando em grupos mais qualificados, também tem mais chance de sucesso nos jogos, e aí teu trabalho fica mais sustentado, né? Também tem tudo isso. Boa. Luquinha, manda lá. Bom, professor, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente agora a importância da participação do goleiro nos jogos reduzidos. Porque eu vejo que ainda tem muita gente que tem feito esse trabalho, mas tem muita gente que ainda também não tem colocado o goleiro para ter esse trabalho junto. Bom, qual a tua opinião, Lucas? Bom, eu acredito que deve sim ser colocado junto com os jogos reduzidos, para eles trabalharem, até porque hoje está se pedindo um pouco da situação, que ele saiba ter um trabalho com os pés. Certo, vamos lá. Eu tenho uma opinião um pouco dividida, tá? E eu não posso negar que a exigência atual requer que o goleiro tenha uma capacidade, uma habilidade com os pés. Esse é o ponto de partida. Eu também não posso me cegar, aliás, e simplesmente enxergar só essa informação e não considerar, por exemplo, que o goleiro usa os pés em uma determinada situação muito específica, né? Nós não temos goleiros na intermediária de ataque, nós não temos goleiro fazendo cobertura lateral, nós temos goleiro normalmente recebendo a bola de um zagueiro e ou dando para um volante ou para outro zagueiro ou fazendo uma diagonal, certo? O que a gente tem é isso, basicamente, né? Então eu acredito que os goleiros eles devem participar dos treinamentos em espaço reduzido, não dos jogos condicionantes. Espaço reduzido. Por quê? Para dar para ele tempo de bola, para permitir que ele erre mais, para dar uma maior repetição de domínios e só. Eu utilizo só dessa forma, só nos jogos reduzidos, nessa primeira parte do trabalho, como eu disse para vocês, sem um objetivo maior. Porque na minha, e é uma opinião muito pessoal, na minha opinião, eu acredito que eu preciso ter um goleiro que, quando necessário, ele tenha
ele tenha habilidades necessárias para jogar com os pés. Mas eu não acredito que eu preciso depender de um goleiro. Sim, até porque hoje em dia eu vejo também a situação da pressão alta. Então, às vezes, vai pedir mesmo que ele tenha essa capacidade. Mas eu te digo que eu acho que a capacidade dele deve ser bem limitada, até por nós, assim. É uma capacidade de fazer 1, 2 passes e de chutar a bola para frente, né, meu amigo? Porque senão nós já estamos começando a ver um monte de entregada aí, né? Um monte de bola entregada, um monte de gol. Então, e aí que é um ponto também legal de se tocar, sabe? Até que ponto a gente vai querer reinventar o futebol, sabe? Até que ponto a gente vai querer transformar o goleiro num jogador de linha? Ele não é jogador de linha, ele é goleiro. Tudo bem, hoje o goleiro tem que saber usar mais o pé, beleza? Agora, será que a gente precisa mesmo bater o tiro de meta dentro da pequena área e ficar tocando passe ali? Eu não faço isso. Até o Jair Pisserni teve com a gente essa semana passada, ele comentou sobre isso, ele falou assim, que os goleiros estão sendo muito usados, sendo que tem o zagueiro, sendo que tem o lateral, sendo que tem o meio campo, a bola tá lá no meio campo, o cara volta lá pro goleiro dar uma bica para cima, sendo que a bola já tá lá no meio campo, já pode começar a jogar, já começa a armar uma jogada e o atacante volta pro goleiro. É uma coisa, uma coisa que tá invertendo o futebol, né? O jogo tá sendo jogado para trás, não está sendo jogado para frente. Isso por alguns motivos assim que são inconscientes, tá? Primeiro, a gente tem uma supervalorização do critério posse de bola, né? Que na verdade não diz muita coisa, mas a gente supervaloriza, fora a televisão, posse de bola, tantos por cento. Enfim, né? Para manter a posse de bola, normalmente a zona de segurança é jogar para trás, né? A partir do momento que a gente tem um enfrentamento mais tático e a equipes cada vez mais se aproximando no momento defensivo do jogo de handball, né? Ou seja, tu perde a bola lá e tu recua, né? Passa a linha da bola, onde se consegue jogar para trás, né? Então, tanto o goleiro, mas principalmente os dois zagueiros passam a ter uma função muito importante na construção, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, se a gente fizer também... Eu gosto muito de olhar para trás, assim, para entender algumas coisas do futebol, tá? Década de 80, acho que vocês nem eram nascidos. Qual é o mais velho aí? Deixa eu ver. Quem tem a cara de mais velho é o Lucas, eu acho. Não. É ele mesmo. Que idade tem, Lucas? Eu sou 91. Tu é 91. Só não vou te falar um palavrão aqui, porque nós estamos ao vivo. Tu é 91. 91. E tu, Gui Rodrigues, que ano tu é? Eu sou 93. 93. Lucas Gabriel? 97. 97. Bom, beleza. Vamos em frente. Olha só. Na década de 80, cara, a gente tinha ali 80, 90, tu tinha o 10 do time, era o cara que resolvia. A bola passava no 10, o 10 dava o tempo, jogava pro lado. Aí tu pega ali no Grêmio, Carlos Miguel, tu pega Arilson, que jogou no Inter, tu pega o próprio Rivaldo em década de 90, Neto, tem vários, tá? Era o 10. Depois, final de 90, início de 2000, percebam a importância que passou a ter o número 8, cara. E um dos primeiros, aliás, que teve essa importância foi o Ramírez do Cruzeiro, cara, na mão do Adilson Batista. Então, o 8 começou a ser aquele jogador que começou a decidir como o 10 decidia antes. Aí o 8 começou a decidir. Ele desprendia, saía, infiltrava elemento surpresa. Aí a gente tem Ramírez, aí tem Paulinho, aí tem Elias, aí tem Jusilei, aí tem Hernandes, aí tem vários, Lucas Leiva no Grêmio, aí tem vários, né? Fred, esse que era do Inter, que tá no Shakhtar, eu acho, Manchester United. A gente começou a ter essa característica de jogadores. Hoje, quem resolve um jogo na construção ofensiva é o zagueiro, cara. Sim. É o zagueiro. Exatamente. Tá? Por quê? Porque o 8 já não tem espaço. O 10, aquele 10 sumiu. Não tem mais. Ele não existe mais. Tá? Tu não acha mais um 10 ali clássico. Vamos pegar os dos últimos 10 aí, que são mais clássicos e técnicos. Thiago Neves, não tá conseguindo jogar mais. Deixa eu ver quem mais. Douglas, parou. Quem mais? Me ajudem aí. O Nenê tá jogando, mas se adaptou. O Ganso
né, não tá conseguindo jogar. Quem mais que tem de 10 assim, daquele 10 clássico? Não tem mais. Ixi, acabou já. Acabou tudo. Não tem mais. Nem na Europa tem mais. Nem na Europa. E hoje, tanto é que o Hazard, que é um 10, né? Ele não é nem de perto um 10 daquele, um 10 técnico daquele, né? Tu pega e tu começa a olhar onde é que tem espaço hoje para a bola estar com os teus zagueiros, cara. E vocês podem me cobrar a médio prazo. Os zagueiros do futuro são os volantes da atualidade. Zagueiro de hoje vai acabar. Zagueiro de hoje vai acabar. Tá? Os volantes de hoje, daqui a 5, 6 anos, vão ser zagueiros. E a gente não vai mais ter essa característica de zagueiro que a gente tem hoje, que é pautada em força física e em rebatedor, né? Até os próprios laterais já estão começando a virar zagueiro já. O Alaba, o do Léo Pelé tá no São Paulo, começou a virar zagueiro. Felipe Melo, que era volante, foi para zagueiro. E aí vamos olhar também por que os laterais estão virando zagueiros. Sim. Porque a função de extremas matou o lateral na parte ofensiva. A partir do momento que o extrema ocupa só aquela parte, vem um pouquinho por dentro, mas ocupa aquele corredor, tu não vê mais um lateral como era o Roger Machado quando jogava no Grêmio, que dava um pique de 60 metros, coisa mais linda, ultrapassava, recebia no fundo. Tu não vê mais, porque não tem mais esse espaço. Por conta da plataforma de jogo, professor, também, porque agora forma de jogo joga no 4-3-3 e antigamente jogava no 4-4-2, jogava mais no pela forma de jogo, mas eu quero me ater mais ainda na questão da ocupação do espaço, né? Aquele espaço, ele é sempre ocupado pelo extrema. O extrema não fecha com bola. O extremo é sempre aberto. Então, aquele corredor que era um desafogo, que era uma surpresa, que o lateral se desprendia e passava, ele não tem mais esse espaço. E aí a gente começa a ver alguns laterais que, quando se somam ao ataque, vêm por dentro. Pega o Santos do Sampaoli no passado, que vinha os dois laterais na fase ofensiva como dois volantes por dentro. Porque a parte lateral ofensiva não existe mais. E aí, esses laterais, daqui a um pouco, vão virar zagueiros, porque jogam mais do que o zagueiro com a bola. Então, sem perceber, a gente passou a manipular também habilidades individuais de jogadores, características individuais. Isso modifica a forma de jogar, né? Não tem como negar isso. Sim, verdade. Professor, eu vou fazer minha pergunta agora. E como você gostaria de saber que os jogos reduzidos podem ajudar no seu modelo de jogo? Gostaria de saber como que os jogos reduzidos ajudariam no seu modelo de jogo, na verdade. Os jogos reduzidos, muito pouco, mas jogos condicionantes, muito. Muito, né? Jogos condicionantes, muito. Jogos reduzidos não me ajudariam em nada. Por conta daquilo que você falou, né? Que você faz a primeira parte do aquecimento, depois você coloca os jogos reduzidos, e no final você coloca os condicionantes. Mais ou menos o jogo reduzido ele vai me ajudar muito na manutenção do desenvolvimento individual do jogador, tá? O jogo condicionante, muito. O jogo condicionante ajuda muito no desenho do modelo do jogo. Por quê? Quando a gente fala em modelo de jogo, eu também não gosto muito de entrar nessa seara mais literária, porque tem um autor que fala isso, outro autor fala aquilo, enfim. Mas vamos pensar que modelo de jogo a grosso modo, a forma como a gente quer que a nossa equipe jogue de uma forma básica, padrão, tá? Sim. Quando tu trabalha jogos condicionantes que vão moldar o comportamento do teu jogador nos diferentes momentos do jogo, tu tá formando o teu modelo de jogo pelos jogos condicionantes. Não pelos jogos reduzidos. Tu tá formando o teu modelo de jogo pelos jogos condicionantes, porque é através desse jogo condicionante que o teu jogador vai entender como é que ele tem que se comportar naqueles momentos do jogo que tu, como treinador, acha importante. E aí, quando tu faz, por isso que eu digo que é um quebra-cabeça. Vamos dizer assim, tu definiu que, sei lá, são 4 momentos do jogo importantes para ti que tu vai usar como princípio de trabalho, beleza. Tu vai treinar e manipular o teu jogador para que nesses 4 momentos ele se comporte como tu quer.
E aí tu vai montando o teu quebra-cabeça. Vai montando o teu quebra-cabeça. Não adianta o teu jogador se comportar bem só num desses momentos, ou só no outro. Ele precisa ter a multiplicidade de comportamentos necessários. Isso é o modelo de jogo. O modelo de jogo não é tática. Uhum. Modelo de jogo não é tática. Tática no futebol, gente, na minha opinião, é tão somente uma forma simples de colocar a equipe só. Porque o resto tudo está relacionado com a capacidade da equipe de ler o ambiente, entender o que está acontecendo e responder corretamente. Para isso, eles têm que estar condicionados a isso. Não adianta o jogador saber, eu estou jogando no 4-3-3, então dane-se o 4-3-3. O jogador tem que saber o que fazer quando ele está em determinado setor do campo com a bola e perdeu a bola. Isso é comportamento de jogo. O jogador sabe fazer isso, tu pode estar jogando com 4, com 5, com 6 atrás, tu não vai ter problema nenhum. Agora, bota bonitinho, que nem os entendidos da televisão dizem, né? 4, 2, 3, 1,5, outro 1,5. O cara não sabe o que fazer quando perde a bola, ou o cara não sabe o que fazer quando recupera a bola. A tática é nada, na verdade. Uhum. E a tomada de decisão também, né, professor? Tomar a decisão dos jogadores, deles lá próprios mesmo, vendo a situação do que está acontecendo no jogo, eles podem próprios tomar essa decisão entre eles ali, mas eles preferem não... Parece que não querem tomar decisão. Mesmo que seja errada, eles acabam não tomando decisão, acaba deixando para lá. O jogador também, ele não gosta de se expor, tá? O jogador, ele busca sempre aquilo que é mais confortável para ele, o que é entendível, é fácil de entender, né? Ninguém gosta de se expor, né? Mas a gente não consegue negar uma situação, que eu sempre discuto bastante, assim, no bom sentido com a Dilson, né? Independente do que a gente fizer no treino, independente da proposta de jogo, quando a bola cair no pé daquele jogador, é ele que decide o que vai acontecer. Não é o teu treino, não é tu gritando, é o jogador. Cabe a nós, enquanto profissionais, conseguirmos criar treinamentos que induzam ele a, quando a bola cair no pé dele naquele lugar, que induzam ele a ter uma atitude que eu quero que ele tenha. Isso é jogo condicionante. Uhum. Isso molda comportamento de time, isso cria modelo de jogo. Exatamente. Lucas, faz sua pergunta, Lucas. Antes, vou pontuar um quesito. Eu acho que, inclusive, essa questão que o senhor estava falando, da tomada de decisão dele, passa muito também pelo momento do time, né? Às vezes, se o time não está muito bom, ele não vai querer fazer uma escolha que depois o pessoal vai estar azucrinando na vida dele. No caso, mais seria a torcida. Também. Aí entra essa questão da personalidade do jogador, né? Mas, via de regra, hoje em dia, eu não vejo, assim... O futebol, ele tá muito diferente hoje, sabe? O futebol não tem mais aquela característica, assim, de... Tá me fugindo a palavra, assim, mas ele não tem mais aquele enfrentamento, aquela agressividade, aquele tom de ameaça que se tinha. Hoje é tranquilo de jogar futebol. Os estádios, Ficou meio Nutella, né, professor? Hã? Ficou meio Nutella o futebol. Os estádios são longe do canto. Tá até perto, mas ninguém chega, ninguém, né? O cara nem se xinga mais dentro do campo. Então, o cara também não queria tomar decisão, aí é brincadeira, né? Tá certo. Lucas? Bom, professor, já pegando esse gancho da situação dos jogos condicionantes também, eu gostaria de saber a importância de verificar os resultados quanto ao que o seu jogador apresenta nos jogos reduzidos, nos jogos condicionantes, e o que ele pode fazer no contexto mais amplo. No caso, às vezes, ele erra muito em determinadas coisas, só que ele chega no jogo amplo, ele já consegue acertar aquilo. Na verdade, o processo que envolve os jogos reduzidos e os condicionantes, ele é um processo que está diretamente relacionado ao jogo, né? O jogo é um momento...
O jogo é a parte inicial, o ponto de partida inicial e o ponto final do processo. Tudo começa pelo jogo e termina no jogo. Por quê? Porque é no jogo que tu deve extrair a tua avaliação diagnóstica, tá? Grosseiramente falando, tu precisa que teu jogador vá bem no jogo. Tá? Não adianta tu ter um método de treinamento revolucionário, que os caras treinam pra caramba, e no jogo os caras não jogam. Então, tu tem que usar o jogo como parâmetro de diagnóstico inicial, tá? A partir da análise do jogo, tu vai conseguir, tanto individualmente quanto coletivamente, enxergar virtudes e vulnerabilidades. Normalmente, a gente trabalha no ataque às vulnerabilidades, porque é uma questão de tempo, né? Então, eu costumo dizer assim, ó, que o jogo de domingo, ele além de te avaliar o que tu fez na semana passada, ele te dá as respostas sobre o que fazer na próxima semana. Então, ele é o início e o final do processo. É fundamental que seja entendido pelo treinador que o jogo é um momento realmente que tem que ser interpretado. Né? Mas existem jogadores que vão bem e aí derruba o treinador assim, derruba mesmo. Derruba que eu digo assim, pô, é brincadeira. Os caras vão bem nos treinos, vão bem em jogo treino, vão bem em coletivo e vão mal no jogo. Aí vão para outra semana, vão bem, vai pro jogo, vão mal no jogo. Então, futebol não é uma ciência exata, né? A gente está tentando cada vez mais achar tentativas de explicação para situações, mas tem o imponderável, ele tem um impacto tremendo no jogo de futebol. Exatamente. Mandar um abraço pro Bruno aí, tá falando de você, Lucas. Mandar um abraço pro Carlos, que pode perguntar, Carlos, a pergunta tá aberta aí, fica à vontade, Carlão. Professor, acho que a gente está chegando ao fim da nossa live, e aí a gente tem mais 2 quadros para fazer com você. Agora é a parte tranquila do nosso programa, da nossa live aqui. E a sacanagem gente agora, trairagem. Mandar um abraço pro Rafael também, meu amigo de faculdade, fez o PCC, o Brazão também, da pós-graduação lá, rapaziada, tá tudo em peso aí. Obrigado por participar aí, rapaziada. Então vamos lá, nosso quadro chama Aí a Categoria. Você vai ter que formar os seus 11 melhores jogadores brasileiros, mais o treinador. Como se você fosse o treinador da seleção brasileira. Jogadores da atualidade? Atualidade. É bem tranquilo. Tá, vamos lá. Goleiro. Vamos de Alisson, né? Para não inventar a moda, né? Se bem que eu sou fã do Everton do Palmeiras. Eu acho ele um baita do goleiro, tá? Sim, verdade. Mas o Alisson vai bem. Vai bem o Alisson. Eu jogaria no 4-2-3-1, tá? Rafinha, botaria Rafinha. Colocaria... Só uma abreviação, professor. Você acha que os lateral direito não tem mais no lateral direito de origem mais? Você acredita que acabou? O último foi o Daniel Alves? Que agora não tem, faz tempo que não surge um lateral direito. Cara, pois o Daniel Alves, eu acho que ele já entrou nessa nova... Foi um período bem transitório, assim, Daniel Alves, né? Uhum. Eu acho que o último mesmo foi o Jorginho, cara. Cafu, talvez. Cafu, Jorginho. Jorginho era melhor que o Cafu, né? Mas o Cafu, acho que foi talvez o último, sim. Boa. Verdade. Acho que ia lá na lateral, cruzava, né? O Jorginho ainda ia mais, né? Mas eu acho que foi. Tá, vamos ver. Dupla de zaga. Boa. Dupla de zaga. Eu colocaria o Jeromel para jogar. Jeromel e o... Aí tanto faz o lado, né? Eu gosto muito do Miranda. Mas também gosto do Thiago Silva, mas acho que Jeromel e Miranda, assim, pensando rápido. Daqui a pouco, se vem outro nome de zagueiro, eu mudo. Lateral esquerdo. Hoje eu colocaria o
o menino que era do Atlético Paranaense, que está no Renan de Madrid. Hã? Renan Lodge, isso. Tá? 2 volantes, eu colocaria Arthur e Gerson. Boa. Só saída de bola, só. Qualidade. Os três eu colocaria... Não é fácil, né? Assim, sem pensar antes, não é fácil, né? O cara deixa um monte de gente fora, né? Eu usaria do nosso quadro. Eu usaria o Neymar como 1, tá? Eu não botaria o Neymar na linha de 3, botaria o Neymar na linha de frente lá. Boa. Não botaria o Firmino no time, não botaria o Gabriel Jesus, botaria o Neymar lá, tá? Colocaria o Everton, Cebolinha por um lado. Colocaria... Vocês podem me ajudar aí, cara. Colocaria quem na direita? Douglas Costa. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Coutinho. Não, Coutinho não. Coutinho não. Cara, eu poderia ser... O Douglas Costa ele já não tá assim no nível tão alto mais, né? Mas eu acho que eu botaria o Everton Ribeiro por dentro, fazendo a troca pelo lado ali. Talvez o Bruno Henrique por fora. Eu botaria esse time aí, ó. Os 2-3-1. O Arthur e o Gerson. O Everton. O Bruno Henrique, que pode trocar os lados, não tem problema. E o Everton Ribeiro. Boa. E lá na frente. Neymar na frente. Neymar. E o Neymar na frente. Eu acho que a gente ia ter pós-perda, um comportamento pós-perda interessante, porque o Everton, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro fazem isso. Acho que a gente ia ter saída de bola muito boa com o Arthur e com o Gerson. Ia ter chegada no fundo, principalmente com o Renan Lodge, né? Mas vocês me pegaram assim, né? Eu tô olhando seriais Série B aqui, né? Brincadeira. Tá certo. Professor, e o seu treinador? Esqueceu do seu treinador? Quem seria o Tite? Adilson Batista? Na atualidade? Na atualidade. Acho que o Tite. O Tite fica. Boa. Tem algumas perguntas aí, Gui? Como é que tá aí? Temos bastante perguntas na live aqui, antes da gente ir para o quadro, professor. Agora que bombou. O nosso agora presidente... vamos começar a cornetear a escalação ali, ó. Vamos cornetear. Tá passando embaixo. Corneta mesmo. Bora. O presidente chegou agora, o presidente vai ser mandado embora, né? Tá com cheio de compromisso. Ele pergunta aqui, professor, se você acredita que os jogos reduzidos contribuem na parte física dos atletas? Claro, com certeza contribui muito. Se for estimulado, se for feito, né? Porque também o jogo reduzido ele permite que o jogador se esconda, né? O jogador que fica lá no cantinho, lá, dá um tapa, não sei o quê, mas se tiver uma dinâmica boa, ajuda bastante, cara. Principalmente assim, em uma aplicação física muito próxima da do jogo, né? Em que tu dá intensidade, recupera rápido, já tem que ir de novo. Eu sou muito suspeito para falar de jogo reduzido e de jogo condicionante, cara. Para mim, essas atividades têm boa parte das respostas que a gente precisa, sabe? Tô pensando, cara, tá passando a escalação aí, eu tô pensando. Cara, tô pensando no Everton, mas deixaria o Alisson, tô pensando no Tite ali, vamos ver. Aqui, professor, chegou uma pergunta interessante aqui do Carlos. Ele pergunta se o problema na tomada de decisão dos jogadores hoje tem a ver com a preparação resultadista na base. Tá elogiando a gente aqui e dizendo que os treinadores desde cedo buscam o resultado ao invés da formação. Carlos Tadeu? Isso. Tudo bom, Carlos? Obrigado pela tua pergunta. Carlos, deixa eu te falar o seguinte, cara. Eu acho que tu conta nos dedos, cara, de uma mão os treinadores. De verdade, eu tô falando o que eu acho, tá? Não tô querendo comprar briga com ninguém. Eu nem estou falando de ninguém. Mas tu conta nos dedos da mão, cara, de uma mão. Quais são os treinadores que hoje estão nos grandes clubes, nas categorias de base, que não querem chegar no profissional? 99% querem chegar no profissional e vêm
na categoria de base, um degrau indispensável para chegar no profissional. Tanto é que, quando a gente escuta esses entendidos da imprensa falando do nosso trabalho, os caras falam, não, fulano de tal passou por todos os estágios necessários, foi professor de escolinha, foi treinador da base, como se para tu chegar no profissional tu efetivamente precisasse de um tempo de maturação na base. Eu vou contar uma breve história para vocês que eu acho que vocês não, tenho certeza que vocês não sabem, porque eu não sou uma figura tão pública ainda, espero ser. Eu nunca trabalhei em categoria de base, cara. Eu não tenho um único jogo, eu não tenho um único treino em categoria de base. Eu, graças a Deus, por questões da vida, do destino, eu me inseri no futebol primeiro feminino e depois direto no futebol masculino profissional. Né? E não me vejo com uma formação deficitária com relação a isso, muito pelo contrário. Eu optei em fazer muitas experiências no futebol profissional de interior, de dormir embaixo de arquibancada, de ter a comida regulada. Cara, eu também comi o pão que o diabo amassou, cara. Eu sei o valor que tem hoje eu conseguir estar numa Série A ou numa Série B, ou estar junto com um cara como o Adilson Batista. Né? E não me faz nenhuma falta não ter trabalhado em categoria de base. E o que eu vejo na categoria de base é esse processo de profissionalização exacerbada do rendimento do jogador. Tá? A gente não... Cara, os caras... é que fica ruim ficar falando demais dos caras, mas assim... Os caras querem dar treino tático, os caras têm que ganhar, os caras têm que... É só joguinho, mas sem um... Não é um jogo condicionante, é só jogo reduzido, como se só aquilo resolvesse, não resolve. Como se achasse que o jogador está tomando a decisão, o jogador às vezes não está nem entendendo o que está fazendo. Então, acho que falta pessoas que queiram estar na categoria de base, porque a categoria de base nos grandes clubes ela é bem remunerada, então essa história, tudo bem, do profissional ganha muito mais, mas não pode dizer que uma categoria de base de clube de Série A e B é mal remunerada, isso é mentira, é bem remunerada. Profissionais que queiram lá estar e também que acabe essa palhaçada do cara que é treinador da categoria de base se perder o campeonato estadual. Ele é metido também, porque os caras também sofrem a pressão interna. Os clubes demitem o cara, porque se o cara perdeu um clássico, o treinador, sei lá, o treinador do Sub-15 do Grêmio aqui, se perder 2 clássicos Grenal seguido, o cara é demitido, entendeu? E aí a gente entra numa bola de neve, e aí é claro que o cara não quer perder o emprego. Por que a gente não se expõe tanto enquanto treinador? Porque eu preciso não tomar gol, cara. Eu não posso tomar gol, cara. Já é difícil fazer um gol. Se eu tomar um gol, eu tenho que fazer 2. Então, naturalmente, eu vou me proteger. Por quê? Porque eu sou medroso? Não. Porque se tu não te protege nesse sentido, os teus diretores estão lá no camarote olhando o teu jogo e no telefone, WhatsApp agora, né? Com outros treinadores, cara. Como é que fica? Então é uma coisa muito complicada. É uma transformação. E outra. E agora é um recado. E bons entendedores entenderão. Ou tu é treinador, ou tu é diretor técnico, ou tu é empresário. Tu ser tudo, não dá. Tem que saber o que tu quer. Eu, graças a Deus, sempre trabalhei na parte técnica. Hoje sou com muito orgulho auxiliar do Adilson. Mas a minha formação é técnica para treinador. E me considero hoje, ao lado do Adilson, um treinador. Tanto é que quando eu firmei a parceria com ele em 2015, uma das coisas que ele me disse, eu não esqueço até hoje, e ele já repetiu até em palestras, que ele queria do lado dele outro treinador. E ele me dá essa liberdade. Hoje eu planejo treinos, eu intervenho, claro, respeitando, obviamente, também, porque eu não sou, né? Não sou nenhum sem noção, mas a minha formação é essa, então por isso que eu digo, as pessoas também têm que se decidir o que quer. Quer trabalhar na base? Beleza. Quer ser diretor? Beleza. Quer ser treinador? Beleza. Agora, querer ser tudo é difícil, né? Tem muita gente que quer fazer tudo aí. Muito treinador quer fazer tudo as coisas.
também. Professor, em relação à sua seleção aqui, só pegar acho que a galera está falando, né, que passa com a gente aqui, muitos deles estão usando o Neymar como esse 10, dentro esse ali, organizador do jogo. Pode ser. E com o centroavante lá na frente. Isso, ele organizando o jogo. Você acha que é uma tendência lá na frente? Cara, que eu acho? É uma questão muito pessoal, né? Eu acho que o Neymar, ele tem essa quebra de linha do 1 contra 1. E aí eu acredito que essa quebra de linha dele possa ser mais útil, mais perto do gol, entendeu? É o que eu penso. Não me adianta muito ter uma quebra de linha mais em nível de intermediário, né? Mas agora, claro, bota o Neymar ali para trás, tem um outro cara ali, o próprio Firmino, o próprio... enfim, mas eu acho que o Neymar pode fazer uma função de 9 moderno, de 9 móvel, sabe? Eu acho que ele pode ser esse cara. Eu acho que ele não precisa estar tão atrás buscando essa bola. Eu acho que ele pode ser mais terminal. É uma opinião que eu tenho, né? Agora, na seleção ele nunca jogou assim, né? Sempre ou joga por fora ou joga por dentro, né? Sempre com alguém à frente dele, né? Ou Gabriel Jesus, ou o Firmino, ou ali atrás era o Fred, né? Que foi na Copa, foi o Fred, na outra Copa, né? Mas o que vocês acham? Eu também não acho que ele seria legal ali. Não sei, na minha opinião também. Não sei se ele seria muito bem visto ali de falso 9, né? Eu acho que seria melhor vindo de trás, distribuindo, dando o último passe, do que ficar parado lá, talvez. Não parado, tendo essa mobilidade também, mas eu acho que não seria muito viável, né? Na minha opinião também. Não tem nada. No caso, eu concordo com você também. Até em alguns jogos do PSG, ele jogando centralizado no meio, ele tem se tornado bastante participativo nas ações do jogo, então isso estava ajudando muito o time. Então acredito que essa posição para ele é muito boa. Vamos mudar, vamos botar o Neymar para trás, aí nós sacamos o Everton Ribeiro, tirar fora o Everton Ribeiro, né? E aí colocamos lá na frente e vamos ver aqui. Aí eu puxo a brasa pro meu assado, porque eu gosto de um cara mais de área, né? Vamos colocar quem ali? Tem que ser o Firmino, né? Sim. Quem mais seria? Eu gosto do Gabriel Jesus. Para a função que você está querendo, eu acho que o Firmino se encaixaria. Até mesmo o Richarlison, talvez, improvisado ali, daria certo. O Richarlison vai bem ali também. Mas eu acho que o Firmino, aí fica uma coisa mais... Quem mais vocês mudariam aí? Vamos ver. O pessoal falou do Casemiro aqui também, o pessoal tá... Douglas Luiz. Mas aí o Casemiro ele faz uma figura mais de zona, ele faz um jogo mais posicional ali nos dois volantes, né? Ele tem menos mobilidade, né? Pode ser também. Mas se tu conseguir alternar a parte posicional e a mobilidade entre o entre o Gerson e o Arthur, tu imagina? Se sempre um dos dois estiver no posicional e o outro estiver dando a dinâmica, meu Deus. Sim. E o Fabinho, professor? Quem? Fabinho, do Liverpool. Não, pois ele é um baita jogador também, né? Só que eu gosto mais desse tipo de condução de jogo ali, sabe? Desse tipo de passe, desse tipo de cadência. Eu acho que o Gerson, ele tem assim, umas soluções que ele encontra uns passes que quebra a linha muito bem. E junto com ele, a gente tem o Arthur, que tem uma retenção de bola. Pelo amor de Deus, ele tem cola nos pés, né? Ele retém. Ele até não é muito vertical, mas ele sustenta, ele é sempre... Se vocês forem olhar, o Arthur sempre é a opção para os dois zagueiros e para os dois laterais. Ele sempre é a opção de jogo apoiado. Né? Então, eu acho que isso... Que, no caso, o Casemiro poderia ser também, só que eu acho que o Arthur traria outras coisas que o Casemiro não traz, entendeu? Uhum. O Douglas Luiz Westham também comentaram aqui também. Quem mais que vocês estão corneteando aí? Vamos ver. O pessoal falou Douglas. Bruno Guimarães também. Bruno Guimarães. Estilo parecido com o Arthur, né? Talvez esteja no momento melhor, talvez. Talvez esteja no momento melhor, né? Cornetearam o Bruno Henrique ou não? Não, o Bruno Henrique não. Eu até acho interessante você ter colocado o Bruno Henrique e o Neymar, como você quer um centroavante móvel,
o Bruno Henrique pode estar fazendo essa função dentro da área quando o Neymar sair para buscar o jogo. Ficou interessante essa jogada. Ele é muito rápido, né? O Bruno Henrique é muito rápido, né? Muito rápido. Sobre essa questão dos laterais direitos que entrou em pauta aqui, o que você esperaria no caso do Emerson, lateral direito brasileiro que pertence ao Barcelona, jogou a última temporada pelo Betis? Que eu esperaria dele? Isso. Mas assim, em que sentido, assim? No caso, se ele poderia ser esse jogador para assumir a lateral direita. Aí a gente tem que fazer uma análise de dois contextos, né? Uma coisa é ele ser o cara para se encaixar ali, outra coisa é não ter outros que se encaixem na frente dele, né? Exatamente. Eu não acho que ele seja assim um lateral assim um nível para tu colocar numa seleção brasileira, a não ser que tu não tenha outros, né? A gente não pode esquecer que a gente teve em 98 o Zé Carlos jogando na lateral direita contra a Holanda, porque não tinha outro no Brasil na época. Enfim, mas eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Como o lateral, hoje em dia, a gente já falou que ele está com a função ofensiva dele bem mais limitada, por culpa, entre aspas, do posicionamento dos extremas, a gente não pode descartar um outro jogador ali que não precise apoiar. Pode ter um zagueiro extremamente técnico fazendo a função de lateral, né? Um cara que tenha o passe, que quebra a linha de passe, um cara que... Mas ele não precisa chegar no fundo. Hoje o lateral não precisa mais chegar no fundo. Infelizmente, essa é a grande verdade. Entendeu? Então tu pode ter um cara ali... O Marquinhos faz lateral, né? Marquinhos faz lateral. Pode ter até um outro zagueiro que fique por ali. Mas Militão, né? Militão, exatamente. Fez isso muito aqui. Porque lateral, cara, para chegar no fundo, quem tá indo no fundo é o extremo, cara. Aí o lateral às vezes vem por dentro e não precisa vir por dentro. Aí o lateral fecha um pouquinho, libera mais ainda. Porque o que vai acontecer naturalmente? Se o lateral já não vai mais tanto, porque ele não tem aquele espaço lá na frente, ele começa a vir um pouco por dentro. Quando ele vem um pouco por dentro, o que ele vai fazer naturalmente? Ele não vai empurrar os volantes, ele vai empurrar os volantes. Então tu tem que passar a ter volantes que joguem mais, porque esse lateral vai fazer uma função de volante, e o volante vai passar a fazer uma função de meia. Entendeu? Então por isso que a gente vai precisar ter jogadores que no mínimo façam duas funções. Com exceção do extrema, né? Que inventaram o extrema. O extrema é o antigo ponta, lá de 1980. Paulo Egídio, ponta esquerda. Renato Gaúcho, ponta direita. O extrema é isso. Sim. O extrema é isso, né? Até o Bielsa fala também, que a gente até comenta nas lives, outras lives, a gente comentou também, que o Bielsa fala que o jogador tem que jogar em 3 posições no mínimo. Cada 3 posições. E aí é isso que você acabou de falar. E eu acho que isso está acontecendo, porque os que não fazem isso estão perdendo muito espaço. Sim, eu acho que o Flamengo, do ano passado, nos trouxe esfregou na nossa cara, assim, essa capacidade de acontecer as coisas, né? Em que a gente tinha 2 laterais que viravam volantes, viravam meias, né? Mas que também iam um pouco a linha de fundo, até iam, mas não era assim uma coisa, né? A gente tinha meias que na verdade, qual que era o conceito de jogo do Jorge Jesus, né? Era um conceito menos posicional e mais dinâmico com relação à setorização da bola, né? A bola era muito referência, né? A bola, onde estivesse, ela permitia modificações e alterações entre eles, né? Que é diferente do que a gente está vendo agora com o Domenech, né? Que é um jogo bem mais posicional. Nesse contexto, o jogo posicional ele é mais fácil de ser trabalhado, mas ele é muito mais previsível. O jogo posicional ele tem essa vulnerabilidade, né? Ele é muito previsível. Né? Sim. Agora vamos para o segundo quadro, né? E aí o Gui vai te falar. Até o final da live eu vou dizer para vocês quem é que é meu treinador da seleção. Depois eu digo. Professor, esse quadro se chama As Rapidinhas do Futático. São 15 perguntas, mas de tiro curto. Você responde numa palavra, numa frase. Fica a seu critério aí, beleza?
Vamos lá. Defina Ciro. Pá! Defina Ciro. Pá, cara, o Ciro é um cara metódico, velho. Um cara chato, um cara que ainda sonha muito. E muito agradecido, mas que eu tenho certeza que eu vou chegar muito mais longe ainda. Se Deus quiser. Um ídolo no esporte, professor, em geral. Não precisa ser no futebol, não. Mas é no futebol, né? Não tem jeito. Meu ídolo, velho, é o Filipão. Indiscutivelmente. É o cara que me incentivou, não ele pessoalmente, né, mas a figura dele me incentivou a fazer o que eu faço hoje. É um cara, é um líder, é um motivador, é uma simplicidade. Esse cara é meu ídolo mesmo. Boa. O meu também é um treinador também que se chama Muricy Ramalho, é um cara que eu gosto bastante. Ter um atleta bom e burro ou ruim e inteligente? Para jogar em qual posição? Cara, você contratar. Bom e burro. É mais fácil de mexer, né, teoricamente. Pelo menos ele é bom, né, cara? Agora o cara que é inteligente, o cara que é inteligente eu vou contratar para cuidar dos meus investimentos. O melhor time que já trabalhou? O melhor time ou o melhor clube? Pode ser o clube. Em relação à estrutura. O clube e o Cruzeiro, com certeza. Cruzeiro. Melhor jogador brasileiro hoje? Joga no Brasil ou do Brasil? Do Brasil. No mundo. Tem que dizer Neymar. Senão, tem que dizer Neymar. Melhor treinador brasileiro. Aí, do Brasil. Melhor treinador brasileiro. Então, o Tite ainda é o melhor treinador brasileiro. Porque o Tite, ele também conseguiu montar uma estrutura muito sólida de trabalho. E isso é muito legal. Ele tem um auxiliar muito bom, que eu me espelho também. Casualmente, cara, nós somos naturais da mesma cidade, lá do Alegrete, lá no interior do estado, que é o Kleber Xavier, né? Então o Tite ainda é o melhor treinador. Boa. Se fosse o Felipão, seu ídolo, em 2002, seu goleiro seria Marcos, Dida ou Rogério Ceni? Dida. O jogador mais resenha com quem você já trabalhou? São vários. Jogador mais resenha que eu já trabalhei, cara. Vai fazer um top 3 aí para facilitar? Manda bala. Cara, vamos... É que assim, são tantos que a gente esquece, né? Mas deixa eu ver, por exemplo, pegar aqui nos últimos trabalhos, tá? No Cruzeiro aqui. O mais resenha, cara, assim, de fazer palhaçada e coisa e tal, é o Wellington. O Wellington é o torrão, é um extrema que é reserva. É disparado mais resenha. Mais resenha. No Ceará, um que era muito resenha também era o Fabinho, volante, aquele é muito resenha também. O Bergson, centroavante Bergson, o mais resenha. Bergson, total. Bergson, esse é resenha. No América Mineiro lá tinha o Zé Ricardo, o volante, que é um resenhaço, o Messias, zagueiro, uma baita de uma resenha também. E por aí vai. Mas assim, ó, via de regra, eles são tudo resenha, né? Eles são todos. A maioria né? Ainda mais no Cruzeiro, ainda tinha bastante cara que gostava de dar uma quebrada, né? Certeza. O Robinho e Edilson são duas resenhaças. O Dodô, cara, vou dizer pra vocês, cara, o Dodô, lateral esquerdo, um dos melhores jogadores que eu já trabalhei, cara, tecnicamente falando e taticamente falando. Que cara completo, cara. Muito bom jogador. A próxima pergunta vai de encontro a isso aí. O melhor jogador com quem você trabalhou? O melhor jogador com quem eu já trabalhei. Vocês não vão acreditar. É do futebol feminino. Aí sim.
Rosana Augusto, que hoje está no Palmeiras. Rosana. E jogou por 15 anos na seleção olímpica. Uma jogadora ambidestra, sai para a direita, sai para a esquerda, fazia segundo volante, fazia lateral esquerda, fazia meia, fazia extrema, comprometida, bola aérea, buscava no último andar, fisicamente, uma cavala voando, taticamente inteligente, comprometida com a causa. A Rosana Augusto, cara, ela é um exemplo, cara, de como o profissional precisa ser. Boa. Essa resposta sua aí, e praticamente todos os convidados se surpreendem, né? Eles não citam, eles trabalharam em grandes clubes e citam um cara que era menos badalado, mesmo que era melhor tecnicamente. O próximo brasileiro a ser o melhor do mundo, será? Na sua opinião? Ih, tá difícil, né? O próximo brasileiro, se tiver um brasileiro, ele vai ser o Neymar por enquanto, né? Não tem outro que agora vai bater o Neymar, né? Mas eu não acho que o Neymar vai chegar a ser o melhor do mundo. Eu não acho. Eu acho que o próximo brasileiro a ser o melhor do mundo a gente não conhece ainda, eu acho. Os jogos reduzidos são... Aí você completa. Os jogos reduzidos são uma grande forma de desenvolver o jogador individualmente e uma grande forma de confundir o treinador, porque ele acha que está fazendo um monte de coisa que não está, se não estiver fazendo direito. Você jogou bola, professor? Desculpa a pergunta. Jogar bola todo mundo joga, né? Vocês não jogam bola também? Não. Então beleza. Eu não ganhei a vida, eu não ganhei salário. É diferente. Uhum. Jogar bola todo mundo joga, né? Essa aqui é do grande Luiz Fabiano. Bater o pênalti ou ajudar na briga? Olha, dependendo do jogo, meu amigo, ajudar na briga. Pega o chão aqui, lá no interior, lá em Vacaria, um frio, os negros tudo batendo, vai ajudar os colegas, velho. O pênalti não tem jeito, não. Ser vice com a seleção brasileira ou ganhar um título com algum clube? Ganhar um título com algum clube. Boa. E para fechar, professor, Romário e Bebeto ou Ronaldo e Rivaldo? Romário e Bebeto, pelo amor de Deus. Romário e Bebeto é fora de qualquer cogitação. Os caras tinham uma sinergia, os caras se completavam. 2 falsos 9, né? 2, que nenhum deles era 9, né? E sempre tinha um na área, sempre tinha... Claro, o Romário ficava mais, mas impressionante, cara. Esses caras aí... O Adilson sempre me diz que um que jogava demais também era o Careca. O Adilson é apaixonado, assim, o Careca jogava demais. Mas, cara, Bebeto e Romário, cara... Pra mim, aquela seleção de 94, ela era muito boa em todos os setores, né? Muito boa em todas as posições, né? A gente tinha igual o Sandro, Luiz da Cunha. Abraço, Sandro, Gauchão Raiz, isso aí. A gente tinha um goleiro, não sei se a gente ainda tem um pouco de tempo, dá pra falar? Não, pode falar, professor. Pode falar. Pô, a gente tinha um goleiro ali na época, o Tafarel, cara, na sua plenitude física e madura, né, como goleiro, né, cara, o Tafarel... Pô, se vocês olharem, vocês não tinham nem nascido ainda, vocês três, tá? Mas o Tafarel, cara, ele dificilmente caía no chão, cara, ele tava sempre bem posicionado, cara, ele só pegava a bola, entendeu? O Tafarel era fora de série. Lateral direito, Jorginho, né, cara, que é um lateral de almanaque, que foi o melhor que eu já vi, não vi nenhum outro, nem perto, nem Daniel Alves, nem, na minha opinião, né, eu acho que o Jorginho, um cara que se assemelha para mim em algumas características com o Jorginho, características táticas, tá? É o Juan Fran. O Juan Fran tem muitas coisas táticas do lateral. Ele é um lateral muito, assim, pragmático em termos de almanaque, sabe? Bom, a gente tinha uma dupla de zaga, né? O Márcio Santos e o Aldair, os dois eram reservas nas eliminatórias. Os dois eram reservas. Jogava o Ricardo Gomes e o Ricardo Rocha. Aí os dois se machucaram, entrou o Márcio Santos e o Aldair. Lateral esquerdo, começou o Leonardo, mas depois entrou o Branco, que na minha opinião era mais lateral mesmo. Então, a gente tinha uma linha de 4 ali perfeita, né? Os caras eram uma referência. Aí vai pro meio campo.
2 volantes, na verdade jogava em quadrado, né? 2 volantes e 2 meias. 2 volantes, Dunga e Mauro Silva. Porra, pelo amor de Deus, 2 que marcavam e sabiam jogar. E os 2 meias que começaram a Copa, Raí e Zinho, né? Um dividido, era bem ortodoxo, né? Lado direito, Raí, lado esquerdo, Zinho. Aí o Raí não rendeu, veio o Mazinho. Mazinho fazia o lado direito, mas fazia uma composição um pouco maior que o Raí, aí deu uma equilibrada. Pô, e Bebeto e Romário é brincadeira. Só que tu começa a olhar a estrutura de time, por que os laterais chegavam toda hora? Porque não tinha ninguém ocupando o espaço deles lá. Exatamente. Então tinha um corredor pros caras aí. Entendeu? Então, cara, que seleção. A seleção de 98 era interessante de olhar também, mas essa seleção... Uma outra seleção que eu recomendo que vocês olhem e que ninguém fala nada, cara, é a seleção de 90, cara. A seleção de 90 tinha um meio campo ali, era Dunga, Alemão, não sei se vocês se lembram do Alemão, jogava na Itália, jogando no São Paulo, cara. Também era um time... também era um time muito bom. Aquela seleção jogou num 3-5-2, né, cara? O líbero daquela seleção era o Mauro Galvão, meu amigo. Até falei com ele hoje. O Mauro Galvão era o líbero, né? Era Mauro Galvão, Moser e Ricardo Gomes, se eu não me engano. Imagina, olha os 3 zagueiros. Olha os 3 zagueiros. Então também era uma baita de uma seleção, né? Então, a gente começou a ter problema a partir de 2006, né? Infelizmente, né? A partir de 2006. Professor, você citou o Jorginho aí. Eu não vi ele jogar, obviamente, mas o Leandro, muitos dizem que o Leandro foi o melhor lateral da história da seleção brasileira. Não sei se você já viu ele jogando. Eu nunca vi, mas disse que ele foi o melhor lateral, né? Muita gente o pessoal fala assim, realmente, não, claro que eu já vi ele jogar, não tanto quanto o Jorginho, né? Talvez ele seja tecnicamente superior, assim, tecnicamente até bem superior, eu acho, assim, tecnicamente eu digo ele com a bola, mas, cara, o conjunto da obra que o Jorginho entregou, cara, na seleção, eu acho que o Cafu não entregou, nenhum outro entregou. Porque na verdade foi Cafu e depois já veio o Daniel Alves, né? Isso. Você viu o Maicon no meio do caminho aí, no Maicon. O Maicon antes, né? Que o Maicon também entregou menos, né? Assim, em termos de... Sim. Mas o Jorginho entregava, cara, era impressionante. E uma capacidade física voltava. E o cruzamento do Jorginho, cara. Jogava a bola com a mão, cara. Aí hoje os negros chegam lá no fundo e... Bum! A bola vai lá, né? Então a gente perdeu algumas coisas, sabe? A gente perdeu alguma coisa. Aí no treinamento tu vai treinar, os caras erram igual no treinamento, aí só que acham que estão acertando. Porque também tem isso hoje em dia, né? Hoje em dia o jogador acha que sabe tudo, né? Também às vezes dificulta um pouco a coisa, sabe? Dificulta um pouco. Boa. Professor, a gente está encerrando aqui. Tô por vocês, cara. Opa, deixar o Lucas, o Gabriel aí, agradecer ele aí que esteve com a gente hoje aí. Até o presidente está mandando aqui parabéns para ele aí. Compor da bancada, mandou um parabéns para você também, professor. Agradecendo por estar presente com a gente aí. Lucas, suas considerações finais aí. Bom, professor, muito obrigado. Muito obrigado também, pessoal do Fute Tático, por essa grande oportunidade. Para mim, foi uma honra estar aqui, tanto ouvindo o Ciro, que é um cara muito inteligente, que inclusive acompanhei um pouco algumas coisas. Vi até essa questão do livro aí, já vamos praticar para comprar. E vocês que fazem um trabalho fenomenal aí, que eu estou sempre utilizando, inclusive nos meus tempos do dia a dia, para estar estudando e me adequando ao que está tendo sobre futebol hoje em dia. Muito obrigado mesmo. Ciro, pessoal, valeu. Valeu, Lucas. Lucas Zani? Derrubaram o Lucas já? Já, embora já. Lucas Zani. Aí tem até uma cornetada sua aí, Lucas Zani. Romário e Bebeto é igual o Lucas Zani e o nosso amigo Décio tocando sertanejo. Lucas Zani é o rei do sertanejo aqui do nosso canal, hein, professor? Não, mentira, não sou não gosto de sertanejo, não. Então, beleza. Professor, obrigado por ter cedido o seu tempo aí com a gente, ter jogado as suas experiências para a gente captar aí um pouco da sua vivência também. E obrigado pessoal que está aí, né, acompanhando, chegou agora, que está acompanhando desde o início. E obrigado aí por tudo aí. E valeu. Eu que agradeço, como eu falei para vocês, sempre que
que pintar uma oportunidade, podem contar comigo. Eu gosto desse tipo de conversa. Acho que o futebol brasileiro precisa de conversas de nível mais aprofundado, assim, num nível mais alto. A gente precisa entender um pouco mais realmente as coisas que acontecem, sabe? Me incomoda muito, Lucas e Guilherme, né? Me incomoda muito, por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Me incomoda demais as pessoas que trabalham ou que comentam futebol não saberem coisas conceituais ridículas, como, por exemplo, que existem 3 tipos de tática: a tática individual, a tática em pequenos grupos e a tática coletiva. Os caras não sabem isso. Então, a gente ainda precisa melhorar, a gente precisa estudar. E quando eu digo estudar, não significa que tu tenha a obrigatoriedade de te matricular em alguma instituição nacional que cobra muito caro um curso de uma semana para tu ter algum determinado, uma tarja magnética, que eu não fiz, mas tu tem que olhar jogos, tu tem que buscar literatura, olha jogo, lê, identifica no jogo aquilo que tu lê, dá lógica às tuas ideias, porque tudo que tu lê num livro são ideias de outros. Usa aquilo como ponto de referência e cria as tuas ideias de uma forma que elas sejam claras, que elas façam sentido e que elas te permitam tu te comunicar com aqueles que tu vai trabalhar. Para mim, o exercício do estudo é esse. É tu olhar jogos antigos, porque tu aprende muito com jogos antigos. É tu olhar a maior diversidade possível de campeonatos, de escolas, porque não existe só uma verdade, né? Mas, para mim, a verdade atual é que a gente precisa, sim, evoluir. A gente precisa evoluir nas discussões, no conhecimento, nos processos, e até cada vez abrindo mais espaço para que o mercado também abra mais espaço para essas pessoas que têm realmente conteúdo para contribuir, né? Eu espero estar contribuindo, acredito que tenho conseguido dar a minha contribuição, mesmo que pequena, né? Espero o quanto antes estar de volta aí. Já éramos para estar de volta, a gente já teve alguns convites aí, mas não entendemos que eram os mais adequados para o momento. E, se Deus quiser, em seguida de volta para o campo, porque já deu dessa quarentena, né? Boa. Professor, antes de fazer minhas considerações aqui, o Sandro falou que chegou tarde, mas que já aprendeu mais um pouco hoje, e falou que o B está assistindo e te mandou um abraço. Sandro é o maior churrasqueiro de Bento Gonçalves, cara. É Bento Gonçalves, Garibaldi aqui, eu não sei onde é que ele mora lá. Eu sei que ele faz uns 5 churrascos por semana, cara. Olha, eu vou te falar. Boa. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Acredito que para a galera de casa que interagiu bastante com a gente aqui, foi bastante produtiva, perguntas inteligentes do pessoal de casa aí também. Desejo muito sucesso quando retornar às atividades aí no campo. Fica à vontade para deixar suas considerações finais, divulgar a rede social. Manda bala aí. Rapaziada, eu tenho usado mais o Instagram, né? O meu Instagram é Ciro Leães, Ciro com Y, perdão, Ciro Leães, né? E eventualmente eu tenho feito algumas transmissões também por YouTube, eu tenho isso aí, @Ciro Leães, eu tenho um projetinho ali que eu e o Adilson começamos a fazer, que nós chamamos de uma série Os Especialistas, que é a análise de alguns jogos da Copa do Mundo. Então já está publicado lá no meu YouTube análise de Argentina e Islândia, que foi 1-1, que para quem quer aprender sobre organização tática defensiva, tem que olhar aquilo ali, porque a Islândia deu uma aula de organização tática defensiva. E o outro que nós já fizemos foi Portugal 3, Espanha 3 também, que é uma aula também de jogo posicional, de posse de bola. Então essa é a forma que a gente acredita que se mantém atualizado estudando, né? Olhando jogos, revendo, relembrando, e olhando com mais calma. Aí eu olho o jogo, passo para o Adilson, ele olha, ele analisa um time, eu analiso o outro, e a gente vai fazendo essa troca assim. E agora, atento aí ao mercado, o mercado começou de novo, né? Infelizmente no Brasil,
Quando tem jogo oficial, tem treinador demitido, né? Isso aí também é uma coisa triste, mas a gente não vai mudar. Então, já começou as demissões, as sondagens, enfim. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco a gente assume um time, daqui a pouco a gente assume um time, daqui a pouco é demitido, e aí vai tudo de novo. Isso, já são 5 que caíram, inclusive o treinador da minha cidade que caiu também. Enfim, vamos ver o que o destino espera aqui, né? O Sandro tá comentando aqui que é de Garibaldi e falou que tá te esperando com uma picanha lá na casa dele, hein? Tá bom, vamos lá então. Rapaziada, que acompanhou a live aí, muito obrigado por ter acompanhado aí. Se inscreve no canal, @futático_10. Siga lá o Instagram, futático_10 também. Siga o professor aí, @Ciro Leais. Enfim, esse conteúdo provavelmente quarta-feira estará lá no canal e vocês podem acompanhar de novo. Fique com Deus todo mundo. Obrigado a todos que acompanhou. Valeu, tamo junto. Um abraço.